Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Tá. O Luquinhas nasceu, gente. O Luquinhas da Adriana e do Oswaldo Murita. Com 3,650 kg. Enorme, né? Ela estava esperando o parto normal, segurou até, queria normal, né? Mas com esse peso, gente, não é fácil, né? Então, teve que fazer cesariana, mas ela está super bem. Eu estive no hospital agora. O nenê é a cara do Mateuzinho, igualzinho. Então, glória a Deus por isso, né? O Senhor é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, eu já de antemão peço perdão para vocês por causa da minha voz. Essa mudança de tempo mexeu um pouco comigo, fiquei um pouco resfriado, né? Só que nós temos uma grande diferença entre eu e a palavra de Deus. Pode fazer chuva, pode fazer sol, pode mudar o governo, pode cair o céu, pode abrir a terra, pode mudar os tempos, mas ela continua do mesmo jeito. Amém? E com certeza ela vem, né, ela foi revelada para cada um de nós, foi revelada a nós para nos realinhar, nos trazer exatamente para o centro da vontade de Deus. Eu costumo dizer assim, pelo menos para mim, a palavra de Deus ela serve como um espelho. É um espelho que mostra aquilo que eu sou diante das Escrituras, só que ela também me mostra, é um espelho diferente, me mostra aquilo que eu devo ser, mediante aquilo que Deus tem. Então a palavra de Deus ela se torna um espelho realmente, por quê? Porque toda vez que ela é trazida e a vontade de Deus é revelada diante de você, você consegue se enxergar e ver se você está alinhado ou não com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus pede, com aquilo que Deus pensa ao teu respeito. E aí que entra a questão do livre-arbítrio que a gente falou aqui, inclusive na ministração do louvor. Eu sei que a vontade de Deus é essa, e aí você tem um grande dilema dentro de você. Eu faço a vontade de Deus ou faço a minha? Lembra, existem dois caminhos a serem seguidos. Até compartilhei com o pessoal lá da casa, lá de recuperação do Seu Flores, lá nós tivemos lá na sexta-feira, uns irmãos aí abençoados, né, que estão lá se recuperando a respeito desses dois caminhos. Um é largo, né? Um é largo, então, nesse caminho largo tem espaço para você fazer muita coisa. Você pode correr em zigue-zague, você pode fazer ondinha, você pode dar piruleta, você pode andar do jeito que você quiser, correr rápido, correr devagar. Mas tem um caminho que é muito estreito, que conduz a uma porta também muito estreita. E esse caminho é tão estreito que foi feito por um único homem, que foi Jesus. Então só dá para passar um de cada vez e naquele jeitinho. Não tem espaço para você escolher o jeito que você quer. Não, é daquele jeito. É do jeito da vontade de Deus. Só que é esse caminho que conduz à salvação, que conduz à vida eterna. Amém? Bem, meus queridos, eu queria falar um pouco com você a respeito da palavra. Por isso eu gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra diz que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, ó Deus. E ela é mais cortante, ó Deus, do que uma espada de 2 gumes. Ela consegue separar a alma do espírito, as juntas das medulas, Senhor. E que essa palavra, ó Pai, venha com poder sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, é que eu te peço e lhe agradeço, ó Deus. Amém. Ao longo da nossa vida, principalmente a vida cristã, vamos dizer assim, nós começamos a aprender e adquirir conhecimentos a respeito da palavra, a respeito de Deus e da vontade de Deus. E você começa a absorver essas informações, de forma que muitos conhecem vários versículos de cor, muitos já leram a Bíblia inteira, e se você não leu, você deve ler, você deve procurar ler, entender. Mas o fato é que a cada pregação, a cada encontro, a cada escola bíblica, a cada célula, a cada congresso, a cada
a cada situação em que você é exposto à palavra de Deus, mais e mais conhecimento é derramado sobre a sua vida. Só que a questão não é o quanto eu e você conseguimos absorver desse conhecimento que é passado para nós. A questão é o quanto nós conseguimos viver todas essas coisas que nós temos aprendido. Tem muitas pessoas que se tornam verdadeiros doutores da palavra, mas a palavra em si só, a letra por si só, ela mata, ela precisa vir junto com o Espírito que traz vida, que vivifica. Então a palavra simplesmente cravada de uma forma que você só a conhece, ela não tem o mesmo efeito do que a palavra vivida. O próprio apóstolo Paulo pede para que nós sejamos cartas vivas, epístolas vivas, ou seja, o nosso viver, o nosso proceder, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, refletir exatamente o caráter, refletir exatamente a vida de Cristo em nós. Então, meu querido, a questão é o quanto a palavra de Deus é de fato importante para você. Por quê? Porque todo ser humano tem dentro de si um quê de buscar a Deus, e nós vamos buscando a Deus, nós queremos Deus, e muitos buscam a Deus de diversas formas. E lógico, você está aqui, porque imagino eu que você esteja buscando a Deus, você quer algo de Deus. E na maioria, esmagadora maioria das vezes, nós buscamos a Deus porque precisamos ou estamos necessitados de alguma coisa. Precisamos de um auxílio divino sobre as nossas vidas. Estou com um problema na minha saúde, estou com um problema na minha família, estou com um problema na minha empresa, nas minhas finanças, estou com um problema com meu marido, estou com um problema com meus filhos, estou com um problema com a minha esposa. E aí você começa, de repente, numa ação, às vezes até de desespero, buscar a Deus, buscar a bondade de Deus, buscar a misericórdia de Deus, buscar um milagre de Deus para a sua vida. E você começa nessa busca. E aí, conforme você vai buscando, você vai recebendo informações a respeito de Deus, e você vai recebendo muito mais do que exatamente aquilo que você veio buscar. Você vai recebendo a vontade de Deus para a sua vida. Deus começa a falar de você, olha, você veio aqui com um propósito, e eu sei o motivo pelo qual você veio, mas já que você veio aqui, preste atenção, porque eu quero te falar algumas coisas. Eu quero que você perceba que o que eu tenho para a sua vida vai muito além daquilo que você imagina ou do que você pensa. E a palavra de Deus começa a ser anunciada para você. E é nesse momento que nós devemos analisar, diante de tudo aquilo que temos ouvido e recebido, o quanto nós temos de fato vivido. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, põe aí, Eric, você pode abrir a sua Bíblia. Mateus 4, 4. Já está ali, nós vamos ler. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é uma afirmação de Jesus. Isso não é anunciado para mim e para você como uma possibilidade. Não, é uma afirmativa de Jesus Cristo. Ele falou, não só de pão viverá o homem. Na verdade, ele disse o que está escrito, né? Está escrito em Deuteronômio, esse texto. Ele fala, está escrito, ele se refere à palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E detalhe, ele estava falando isso, Jesus falou isso quando ele foi tentado por Satanás. Satanás sabia que ele estava com fome, porque fazia 40 dias que ele não comia nada. Ele falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não debateu com o diabo simplesmente pelo que ele falou de momento. Não, ele usou a palavra. Ele falou, está escrito. Só que ele falou o que estava escrito e cumpriu o que estava escrito. Ele não transformou aquelas pedras em pães. Ou seja, o conhecimento que Jesus tinha da palavra foi o suficiente para fazer com que ele vivesse de acordo com a palavra.
No Evangelho de João, continuando no Evangelho, aliás, saindo de Mateus, indo para João, no capítulo 17, versículo 17. Jesus disse na oração sacerdotal dele, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha, meu querido, cada um que vem aqui e pega e abre essa Bíblia e começa a falar coisas para você e para nós mesmos, não está falando coisas de si próprio. Eu não estou defendendo a minha opinião. Eu não estou defendendo o meu ponto de vista. Eu não estou defendendo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu estou defendendo aquilo que eu creio. E conforme aqui está dizendo. E Jesus Cristo falou que essa palavra é a verdade. Ao menos que você julgue Jesus Cristo um mentiroso. Então, se é a verdade, meu querido, é para que você não seja enganado. Para que você não caminhe guiado pelos teus achismos e pelos teus pensamentos. No mundo existe um ditado que fala: cada cabeça uma sentença. E realmente, você pegar cada um, tem uma criação, uma formação, e de repente as pessoas olham para uma mesma circunstância da sua vida de perspectivas diferentes. Mas, meu querido, por isso que nós temos a palavra, porque daí eu não vou fazer o que eu acho, eu vou fazer o que a palavra diz. Se o diabo falar, se eu tiver com fome, o diabo falar para mim: olha, você é um herdeiro de Deus, transforma aí, entre aspas, tá, gente, essa pedra em pão e come, mata a sua fome. Aí se eu falo: não, eu acho mesmo que eu sou um filho de Deus, eu acho também que eu tenho esse direito e eu vou fazer isso, vou matar minha fome. Mas não é pelo que eu acho, é pelo que está escrito, é pelo que eu sei, é pelo que eu adquiri de conhecimento e eu entendo que é a verdade e o que eu devo caminhar pela verdade. Meu querido, se você não anda na verdade, você está andando onde? Na mentira. E quem que gosta de viver enganado? Quantos aqui já tiveram uma sensação de revolta quando foi enganado, foi feito de bobo, de trouxa, a vida inteira? Não a vida inteira, mas durante um tempo, um período da sua vida, pessoas falando algo para você que eram mentiras, e você tomando aquilo como verdade, e de repente você descobre que era mentira. Não dá uma sensação de revolta? Pois é, meu querido, a verdade está diante de você. Você só vai viver na mentira se você quiser. Se você quiser viver na mentira, você continua vivendo na mentira. Mas se você quiser a verdade é a palavra de Deus. E ela vai te conduzir à salvação. Ela vai te conduzir a se realinhar com a vontade de Deus para a tua vida. E isso é muito importante você ter dentro do seu coração. Lembre-se, não é simplesmente o que você ouve ou o que você aprende, mas é o que você consegue viver. Mas para que você viva de fato a palavra de Deus, é necessário que você olhe para ela da perspectiva que você deve olhar. E a perspectiva de olhar para a palavra é essa, é a verdade. Se eu olhar para a palavra de Deus e entender que são apenas bons conselhos, eu não estou olhando como a verdade. Sim, são bons conselhos, mas não pode ser olhada dessa forma apenas. É a verdade. Você, dentro do seu coração, crê que a palavra de Deus é a verdade? Você não precisa me responder, você tem que olhar para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você tem que olhar como você tem agido mediante ao que você tem conhecido. Se você tem feito pouco caso da verdade, ou de fato tem procurado viver essa verdade. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Se Jesus Cristo disse isso, e deixou bem claro isso, e isso chegou até nós, é porque existem situações que nos prendem, existem coisas que nos prendem, existem cadeias espirituais verdadeiramente colocadas na nossa vida, coisas que foram colocadas pelo pecado, que nos prendem, nos seguram, nos impedem, tentam nos impedir, pelo menos, de vivermos a verdade de Jesus Cristo nas nossas vidas.
Qual a importância que eu e você damos à palavra de Deus? Eu não sei qual é a importância que você dá. Não sei mesmo. Tem pessoas que dizem que a palavra de Deus é importante, mas não passam tempo com a palavra de Deus. Tem gente que diz que gostaria de viver na verdade, mas não passa tempo conhecendo a verdade. Tem gente que fala que é assim com Deus, mas não passa tempo com Deus. O que de fato é dentro do seu coração? Qual é o valor que você verdadeiramente dá para isso? Qual a importância que a palavra tem para você? Será que você está olhando para ela da perspectiva que Deus gostaria que você olhasse? Será que eu estou olhando para a palavra da perspectiva que Deus gostaria que eu olhasse? É tão poderoso isso, é tão forte isso, que no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, o próprio Jesus Cristo de Nazaré, ele declarou um negócio muito forte. Ele disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É interessante, Jesus Cristo, ele não falou, olha, quem crer em mim, simplesmente. Não, ele falou, quem crer em mim, existe um padrão, existe um parâmetro para nós crermos em Jesus. E não é crermos de qualquer forma, não é fazermos para nós um Jesus segundo a gente acha ou segundo a gente pensa. É natural, muitas vezes eu evangelizo pessoas e às vezes eu confronto alguma situação porque a Bíblia confronta isso. Aí de repente a pessoa fala assim, não, mas eu acho que Deus não pensa assim, eu acho que Deus não agiria assim. Não, eu acho que Deus é isso, Deus é aquilo. Fala, tá, o seu Deus é assim, o Deus da Bíblia não é bem assim não. Então, meu querido, se a gente ficar simplesmente, se a gente ignorar o que a palavra diz e fazer ou crer em Jesus da forma que a gente acha que deve crer ou acha que deve fazer, a gente corre um sério risco de pecar, de errar e sair totalmente fora dos planos, dos princípios e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Talvez o teu coração neste momento esteja queimando com tantas coisas que você vê que existe necessidade na sua vida. Mas, meu querido, se você não crer no que Deus pode fazer pela sua vida, pela sua família, assim como dizem as Escrituras, vai ficar difícil. Jesus Cristo de Nazaré, ele curou milhares de pessoas, não milhões, né? Com certeza milhares de pessoas, foi muita gente que ele curou. Centenas, milhares de pessoas. As Escrituras tratam algumas, mas você vai ver que sempre Jesus passava tempo fazendo o que antes de curar? Ele ensinava, ele trazia mensagens do reino de Deus, ele trazia palavra para estimular com certeza a fé daquelas pessoas. Por quê? Porque a palavra, ela precisa ser anunciada, porque ela vai revelar a você qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, se nós cremos em Jesus, assim como diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Não é como você acha, não é como eu penso, é como dizem as Escrituras. Agora, eu e você temos dado a importância suficiente às Escrituras para buscarmos conhecer a Jesus como as Escrituras nos anunciam, nos revelam, nos falam sobre Ele. Por isso que eu falo que a palavra de Deus é espelho, porque ela é justamente para nos confrontar. O que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, mas como eu tenho me comportado, como eu tenho agido. O salmista Davi é conhecido como um homem
Um homem segundo o coração de Deus. Olha, você pode ter certeza que Davi fez grandes coisas. Davi derrotou um gigante muito maior do que ele. Davi conquistou Jebus, né, que mesmo depois do povo de Deus, mesmo depois da terra ser repartida entre as tribos, ficou tipo uma manchinha no meio do povo, que era Jebus, habitada pelos jebuseus. E o povo de Deus não tinha conseguido conquistar. E Davi foi lá e conquistou Jebus, que é hoje Jerusalém. Davi, ele recuperou a arca de Deus, roubada pelos filisteus. Davi fez grandes coisas. Davi foi um homem, um general, que Israel suspira até hoje. E aqueles judeus que não creem que Jesus é o Messias, aguardam o Messias na tipificação do que foi Davi, um grande rei, um grande conquistador. Mas diante de Deus, independente daquilo que Davi fez, Davi é visto por Deus como um homem segundo o coração dele mesmo. E eu gostaria de pegar apenas um salmo, apesar de ser o maior dele, o 119. Abra lá no 119. Nós não vamos ler inteiro. Fica tranquilo. Porque até então eu falei para você como Jesus se reporta à palavra e diz da importância da palavra. Aí você pode pensar, mas esse é Jesus. Não, mas eu vou dizer para você como um homem, assim como eu e assim como você, também se reporta à palavra de Deus. Então abra aí, no Salmo 119, no versículo 11. Vamos lá, o que diz o versículo 11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha o que um homem segundo o coração de Deus, ou que um homem que dá o devido valor na palavra de Deus, se reporta à palavra de Deus. Quantos de nós poderíamos hoje chegar diante do Senhor em oração e dizer com toda a convicção do nosso coração: Senhor, eu tenho guardado a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe por quê? Porque Davi sabia que todo pecado era uma afronta diante de Deus, e continua sendo. Toda vez que nós pecamos, nós estamos afrontando profundamente a Deus. É como se fosse um tapa na cara. Você gosta de levar tapa na cara? Não sei se alguém já levou, espero que não tenha levado, mas se levou, garanto que não gosta. Agora imagina você chegar diante de Deus dando tapa na cara dele. O pecado é basicamente isso. No versículo 17, desce um pouquinho. Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Meu querido, é como se ele estivesse pedindo para Deus: Deus, eu quero viver. Eu quero viver não por causa dos meus sonhos. Eu quero viver não por causa das minhas conquistas. Eu quero viver para eu poder continuar observando a tua palavra. No versículo 28, pegue lá. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Davi não está falando de algo que ele imagina, ele está falando de algo que ele conhece. Fortalece-me, Senhor, não de qualquer jeito. Quantas vezes nós estamos angustiados, nós estamos fragilizados. E aqui ele, nesse momento de fragilidade, angústia, ele se chega ao Senhor cantando esse salmo. E ele fala isso: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. A tua palavra. Quantas vezes nós pedimos para que Deus nos fortaleça para que possamos fazer isso, ou fazer aquilo, ou entender isso, ou entender aquilo, ou alcançar isso, ou ganhar aquilo? Não. Ele falou: fortalece-me segundo a tua palavra.
no 42 e 43. Vai lá. Diz assim: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Meu Deus, eu confio na tua palavra, não tire da minha boca a tua palavra. Será que a minha boca e a sua boca tem sido recheada do quê? A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. No 50, versículo 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Meu Deus do céu. Gente, isso daqui é um homem de carne e osso como eu e você. Não é Jesus que está falando, é um homem. É um homem que começou a olhar a palavra de Deus da perspectiva que ele deve olhar e dar a importância para a palavra que deveria ser dada. E ele fala que na angústia dele, o que vivifica ele, o que traz vida, renovo, vivifica, é a palavra. No 57, 58, diz assim: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Eu não sei o que acontece dentro de você, mas dentro de mim acontece um conflito. É como se tivesse um monte de coisa remoendo aqui, falando: Deus, eu não vivo isso. Deus, eu estou distante disso. Deus, me realinha com isso. Deus, cura, me transforma. Para quê? Para que eu possa olhar para a tua palavra e para o Senhor de uma forma parecida como essa. Sabe por quê, meu querido? Porque nós somos muito egoístas. Nós olhamos apenas para aquilo que nos convém. Nós enxergamos apenas a nossa necessidade. Vai no 67. Olha o que ele diz. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ah, esse é para mim. E eu sei que esse daqui é para muitos também. Antes eu não conhecia o Senhor. Antes eu não entendia o propósito de Deus para a minha vida. Antes eu comia o pão que o diabo amassou, porque eu não entendia o que Deus tinha para mim. Eu não sabia, eu ignorava também o que Deus tinha para mim. Nem queria saber. Por isso eu era afligido. Mas agora guardo a tua palavra. Nós temos guardado a palavra de Deus. Você tem guardado a palavra de Deus? Ele falou lá no versículo 11 que ele guardou no coração dele, por um propósito: não pecar contra Deus. Vá no 89. Diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas você está entendendo? Não basta conhecer apenas que está escrito, isso precisa estar no nosso coração de uma forma intensa, de uma forma real. Isso precisa ser real para mim. Não é simplesmente porque a Bíblia diz, é porque é real para mim. Eu estava compartilhando esses dias com um irmão, eu não lembro qual foi o irmão, porque eu converso com bastante, provavelmente algum jovem.
Mas eu falei para ele que nós precisamos experimentar Deus. Verdadeiramente. Porque quando você vir aqui e cantar uma canção, como aquela Maravilhoso, né? Que Deus é maravilhoso, Jesus maravilhoso, meu coração tem sede insaciável por ti. Jesus maravilhoso. Eu tenho que experimentar essa essência maravilhosa de Deus para eu conseguir falar que Deus é maravilhoso e o meu coração se encher, porque eu experimentei o quanto Ele é maravilhoso. A pastora começou, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom. Meu querido, se você não experimentar a bondade de Deus, você vai falar, o Senhor é bom, vai ficar ou no computador vai ficar aquela rodinha, né? Passando assim, tipo, está carregando. Mas você não experimentou a bondade de Deus, você vai falar que o Senhor é bom e você não experimentou a bondade de Deus. O Senhor é misericordioso e você não conseguiu experimentar a misericórdia de Deus, a graça do Senhor e você não experimentou a graça de Deus, o amor do Senhor, o amor de Deus e você não experimentou o amor de Deus. Fica muito no ar as coisas. Por isso dizer que a palavra do Senhor está nos céus perpetuamente, para sempre, é uma coisa que você precisa ter essa percepção dentro de você. A palavra, você e eu precisamos ter dentro de nós a percepção correta do que a palavra de Deus é e do que ela fala ao nosso respeito e como ela nos impulsiona, como ela nos corrige, nos exorta, nos transforma, nos cura, nos renova, nos restaura, nos liberta, nos conduz principalmente ao arrependimento que nos conduz à salvação. Pega no 103. Quão doces são as tuas palavras no meu paladar. Isso é que é ter prazer. Esse daqui é verdadeiramente o homem do Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer no meu paladar. Essa eu lembro, eu falei que estava conversando com o Diego. Eu perguntei, Diego, o que você gosta? Ele falou de lasanha. Mas quando você fala de lasanha, já não te vem aquela coisa, eu também gosto de lasanha. Só de falar, quando você está com fome, falar de lasanha. Um dia eu comi uma lasanha deliciosa lá na casa da Sandra. Lasanha. Você fala lasanha, eu gosto, né? Você sente. Aí meditar a palavra de Deus, será que dá aquela sensação de delícia, quando você pensa numa comida gostosa, quando está com fome? A palavra de Deus consegue despertar paladar em você, a ponto de você querer isso. Pega o 105 aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meu Deus, que coisa tremenda, poderosa. Será que isso é real na minha vida? Será que isso é real na sua vida? A palavra de Deus tem sido lâmpada de fato para mim? De fato eu tenho permitido que a palavra de Deus é que direcione os meus caminhos? A minha cabeça, a tua cabeça é um turbilhão de ideias. Você pensa em possibilidades variadas diante de você, principalmente quando você tem alguma oportunidade diante de você. Quantos e quantos caminhos são propostos diante de você? Quantas vezes você fala assim, não, peraí, eu tenho que pensar, peraí, o que eu vou fazer? Porque é tanta coisa que roda dentro de você. Mas será que é nesse momento que você faz da palavra de Deus a lâmpada para os seus pés? Ou não? A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, meu querido. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela ilumina o teu caminho. Você deixa que ela ilumine o seu caminho. (169)
e 170. Diz assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. A importância que um homem, que Jesus deu, vamos colocar aqui, Jesus deu a palavra, em todos os versículos que nós lemos. Você pode dizer que é de uma perspectiva divina, mas aqui nós lemos da perspectiva de um homem, a importância que alguém pode dar a palavra de Deus. De alguém falho, de alguém que realmente falhou e pecou. Talvez pecados que eu e você não cometeríamos, mas ainda assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. E agora eu quero te trazer, eu falei da importância da palavra, mas agora eu quero te trazer uma situação que a palavra expõe para mim e para você, e que dessa situação nós não temos como correr. Que é exatamente a cruz de Cristo. A Bíblia inteira, ela vai apontar para um maravilhoso plano de Deus, para a sua salvação, para a minha salvação. E essa salvação passa pela cruz. Pela cruz de Jesus. E pela cruz que cada um de nós que temos que carregar para seguirmos a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele falou: se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, tem uma receita. Você vai negar-se a si mesmo. Você vai tomar a sua cruz e você vai vir após mim. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem que o seu eu morra dentro de você. Não existe evangelho se não for para que o caráter de Jesus Cristo seja forjado na sua vida. Não existe evangelho se você não entender que você precisa passar por um processo de morrer e nascer de novo para ser herdeiro de Deus. E essa palavra precisa estar guardada de uma forma poderosa e tremenda dentro do seu coração. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo 3, nós vamos começar no versículo 17. Filipenses, capítulo 3, começando no versículo 17. Vamos até o 4, versículo 1. Diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Meu querido, a palavra, ela ganha vida na sua vida se você não for um inimigo da cruz. Se eu e você nos tornarmos inimigos da cruz, tem um destino para nós, segundo essa palavra. E esse destino é a perdição. Não existe evangelho sem cruz, não existe salvação sem cruz. Não existe pecado que não necessite de arrependimento. Não existe uma natureza distorcida dentro de você que não necessite de morrer. Necessita. Não existe pecado que não precisa ser largado. Existe. Não existe evangelho sem cruz. E o interessante é que Paulo, ruim é que Paulo, ele diz que fala até chorando a respeito daqueles que são inimigos. Ele fala até chorando, literalmente chorando, olhando para essas pessoas, dizendo que são irmãos, que caminham junto, mas que na verdade são inimigos da cruz. Aqui no 19 diz: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, ou o apetite, ou a própria vontade, ou o seu próprio desejo, e a glória deles está na sua infâmia. Gente, infâmia é uma atitude vergonhosa. A palavra de Deus, ela precisa de receber de você e de mim a importância necessária para que a cruz de Cristo seja real nas nossas vidas todos os dias. Se alguém disser que é fácil fazer isso, eu vou pedir para você orar por mim agora e liberar essa unção sobre a minha vida, porque eu sei que não é fácil. E todos aqueles que têm procurado viver o Evangelho e carregado a sua cruz, sabem que não é fácil. Porém, existe uma recompensa. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. A verdade está aqui. Quem quiser dela, vem. Aquele que tem fome, vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, beba de graça da água da vida. E se você crê, como diz aqui, do seu interior vai fluir essa água viva que vai alimentar muitos. Qual a importância que eu e você damos à palavra de Deus, hein, meu querido? Feche os seus olhos. E assim como eu disse, se trata de um espelho que mostra o que nós somos verdadeiramente. Abra o seu coração para Deus. Comece a deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai te acusar de absolutamente nada, mas ele vai mostrar, fazer você identificar áreas que ele quer transformar. Deixa o Espírito Santo mostrar para você qual a importância e o valor que você tem dado verdadeiramente à palavra de Deus. Se você tem se submetido à transformação pela palavra de Deus, se você tem guardado a palavra de Deus para não pecar contra Deus,
se a palavra de Deus tem sido lâmpada para os seus pés.